Oi pessoal, pra quem não me conhece, meu nome é Rafael e eu tô começando esse podcast agora. E a primeira entrevistada do nosso podcast vai ser ninguém menos que a minha mãe, Dona Patrícia. E se apresenta pro pessoal, mãe. Quem você é, o que você faz. Tá, eu me chamo Patrícia, sou mãe do Rafael e do Davi, tenho 2 filhos. Na verdade, eu faço de tudo um pouco. Eu sou um pouco faxineira, um pouco recepcionista, um pouco camareira, um pouco operadora de caixa, então eu sou um pouquinho de cada. E sou baiana, vim da Bahia, nacionalidade da Bahia, e moro aqui em São Carlos faz 30 anos. Nossa, 30 anos. 30 anos. Você veio pra cá com que idade? 18. Nossa, 18 anos você veio pra cá. É mais anos. nova que eu. Quando você tinha. Mais era... nova que você. Certo. Bom, e eu gostaria então que você falasse um pouco da sua história, como que era lá onde você morava, essas coisas assim. Então, eu sou do interior da Bahia, na cidade chamada Pindaí, morava na zona rural. Minha mãe teve 10 filhos, eu sou a penúltima e... Quem que é a última? É o Lui, meu irmão mais novo. O Lui é o caçula. Eu sou a penúltima, E minha mãe teve 10 filhos e um deles faleceu, eu não cheguei a conhecer, que eu era pequena. Uhum. E minha mãe faleceu, eu tinha 6 anos de idade, fui criada sem mãe. Depois de 10 anos, meu pai faleceu também. E nisso, quando a minha mãe faleceu, depois de uns 3 anos, eu fui morar com uma família lá na minha cidade. Minhas irmãs também, algumas delas foram morar também com outras pessoas, porque eram muito crianças, né? Uhum. E meu irmão mais novo ficou com meu pai. E ficou meu irmão mais novo e minha irmã, uma das mais grandinhas que tinha, né? Que tinha 15 anos. E aí, eu fui morar na cidade e da cidade, quando eu tinha 18 anos, eu vim pra cá, pra São Carlos. Certo. Quando você veio pra cá, você veio pra onde? Você ficou já... Eu vim pra casa da minha irmã, que já morava aqui, aí eu vim morar com sua outra irmã irmã veio minha. antes de você. Isso. E aí ela veio já pra cá. Nisso, uma outra irmã minha já morava aqui, que eu não conhecia essa irmã minha. Como não? Praticamente, porque quando minha mãe faleceu, ela já morava aqui, né? Então eu tinha muito contato com ela, a Davina. E eu não tinha muito contato com ela, né? Aí eu vim pra cá, ela já morava aqui, eu vim pra cá em busca de algo melhor. Aí nisso tinha uma outra irmã minha que já morava aqui, em São Carlos. Aí eu morei um pouco com a Davina e fui morar com a minha outra irmã. Alugamos uma casinha e fui morar nós duas juntas. Entendi. Certo. E, assim, você tem 46 anos. 46. Tá quase cinquentona, hein, filha? Coroa, Tá quase... Então coroa não enxuta, né? Não parece. Parece não, ser né? mais nova. Tá, então tá Mas bom. enfim, qual que foi a parte mais difícil, assim, que você enfrentou depois que você decidiu sair da casa de onde você morava, que era lá na Bahia, no interior e tudo mais. E aí você veio pra cá. Qual foi a parte, assim, que você falou assim, nossa, isso daqui foi a mais difícil, assim, a mais... A parte mais difícil que eu enfrentei foi quando eu decidi morar sozinha. Aí foi bem difícil, não foi fácil, mas depois eu me adaptei e eu... Mas por quê que... Tipo assim, quando você voltou, quando você veio pra cá, você morava com as suas irmãs. Isso. Eu morava Aí você decidiu depois, posteriormente, morar sozinha. Isso, aí eu decidi morar sozinha, né? Queria minha independência, queria morar sozinha, fui morar sozinha. E eu senti um pouco de dificuldade, na verdade, porque eu não gosto muito de solidão. E aí eu ficava sozinha, eu senti muita dificuldade naquela época. Mas depois meu irmão veio morar comigo, aí depois as coisas foram mudando. Então, na verdade, a maior dificuldade que você enfrentou depois que você decidiu vir pra cá foi justamente a solidão. A solidão. A solidão também, o emprego também, eu ganhava pouco, pagava aluguel. Não era tão fácil a vida, né? Mas o que mais me marcou mesmo foi isso. Eu senti muita dificuldade em morar sozinha devido à solidão. E você morou quanto tempo sozinha? Eu morei uns 2 anos sozinha. 2 anos, certo. E nesse meio tempo você não ficava com ninguém? Não tinha nenhum namorado? Não tinha ninguém? Não tinha namorado.
Sozinha mesmo, assim? Sozinha. Eu e meu irmão. Mas assim, qual que era a parte mais difícil de ficar sozinha? Tipo, era você não conseguir fazer as coisas? Ou o que era, assim, a parte de ficar A parte sozinha? mais difícil era a noite. À noite, na hora de dormir. Não tinha ninguém pra me conversar, não tinha ninguém pra mim... Eu me sentia solidão à noite, principalmente à noite. Você sentia a falta da presença de alguém. De presença de alguém, de ficar conversando, até mesmo eu sentia meio que desprotegida, com medo de alguém invadir a casa, eu lá sozinha, essas coisas assim. Senti muito solidão. E aí não tinha minha mãe, não tinha minha família, e aí eu me senti um pouco sozinha também. E amiga, você não tinha também, não? Muito pouco. Aí, quando eu fui morar sozinha, eu comecei a fazer parte de um movimento da igreja chamado Neocatecomenato. Aí eu tinha o pessoal da igreja, que eu ia muito pra igreja. Eu tocava violão, salmos da Bíblia. Verdade, tem fotos suas tocando violão, né? Eu tocava violão. Aí, com o tempo, eu fui me adaptando. Apareceu pessoas da igreja, eu ia para casa das pessoas preparar, né, fazer leituras, ensaiar violão, né, tinha ensaios, e aí tinha muito compromisso com a igreja, e foi isso que me distraiu um pouco e eu fiz com que eu aceitasse também o fato de eu morar sozinha. E a minha história também, né, no começo de uma história, né. Você acha que você teve dificuldade, assim, para aceitar a sua história? Ou... Tive muita dificuldade para enfrentar a minha história. Porque pelo que você diz, sua mãe morreu quando você tinha 6 anos, né? E dali então ficou só você, seu pai e seus irmãos. Isso. Meu pai, meus E irmãos, meu pai ficou o tempo todo, meu pai perdeu minha mãe, ele tinha 42 anos de idade. E meu pai ficou até morrer sem arrumar ninguém. Meu pai nunca arrumou ninguém depois da minha mãe. Mas nem, tipo assim... Nem namorada. Ele tinha medo de arrumar uma pessoa que judiasse da gente, de mim e do meu irmão mais novo. E das outras irmãs também, que eram pequenas, né? Mas eu era mais nova e meu irmão também. Eu acho que o medo dele era esse. Vocês dois eram os caçulas, Os caçula, isso. Mas qual que foi a parte, assim... foi uma infância sofrida? Foi uma infância, assim, que você sofreu bastante... que nem, você não falou isso agora, mas... eu já sei que você passou fome, teve essa dificuldade de você não ter o que comer, de sentir muita fome, de não ter direito a onde dormir. Essa que foi a parte mais difícil de você aceitar a sua história? Ou teve outras coisas, assim, tipo, que te fez não aceitar ou ter dificuldade na aceitação da sua história? Eu acho que a parte de passar fome, a parte de não ter onde dormir, foi difícil, mas eu tive muitas pessoas que me acolheram também, né? Então eu fui muito... as pessoas cuidavam de mim, né? Em nenhum momento eu posso dizer assim, nossa, passei dificuldades sim, mas eu fui amparada também. Teve muitas mãos amigas que estenderam pessoas que estenderam mãos amigas para mim, né? Que cuidaram de mim, que me deram carinho. Tinha as outras também que eram um pouco mais assim, mas tive muitas pessoas boas que cuidaram de mim. No caminho, né? No caminho, Mas a parte mais difícil que eu não aceitava mesmo, que eu demorei muito tempo para aceitar, foi a ter perdido minha mãe. Eu não aceitava minha mãe ter morrido cedo. Eu demorei muito tempo. Na verdade, faz pouco tempo que eu aceitei isso. Eu sempre briguei muito com a morte, né? Então eu não aceitava que minha mãe... não aceitava que ela tinha morrido. Porque eu acho que se ela não tivesse morrido, eu não teria passado por tanta necessidade, entendeu? Humilhação, necessidade e tudo mais. Querendo ou não, a mãe protege a gente de alguma coisa, né? Ela faz alguma coisa para impedir algum sofrimento, né? Mas assim, uma coisa que eu vejo muito hoje em dia é que a maioria dos filhos, eles olham assim pros pais e aí eles olham com um olhar do tipo assim, me faltou um pai que me desse os brinquedos que eu queria, ou me faltou um pai que tivesse, sei lá, mais condições financeiras. Mas eu acho que às vezes as pessoas não olham pro o que não faltou, né? Porque tipo assim, se eu tive um pai que foi ausente, né, ou ausência de pai, quando eu tiver um filho, eu não vou ser um pai ausente. O que te faltou, tipo, na sua infância, na sua vida, né,
que você fez questão de não faltar pra mim e pro Davi? A presença. Eu sempre quis estar presente na sua vida. Tipo assim, um exemplo, quando vocês eram pequenos, eu não deixava vocês com as pessoas para mim trabalhar. Eu sempre procurei trabalhar em horários que vocês estavam na escola. Então, eu sempre estive presente. Eu levava vocês para a escola, eu buscava. Então, se você analisar, você nunca lembra eu trabalhando e você em casa, praticamente, quando você era criança. É lógico que depois, quando você tinha mais ou menos 12 anos, eu comecei a trabalhar fora. Mas enquanto vocês eram criança, não. Eu sempre procurei trabalhar nos horários que vocês estavam na sala de aula para mim vocês não sentirem a minha falta. Então eu nunca deixei faltar a minha presença, eu ali. Então eu sempre estava ali no horário de almoço, de manhã, levantava cedo, levava vocês para a escola, traziam da escola, levavam em algum ensaio que tivesse ou alguma coisa que tinha para fazer, eu sempre levava, eu sempre estava por ali. Eu acho que devido a minha mãe, né, ter perdido a minha mãe, ter sentido essa falta da minha mãe, eu não queria que vocês sentissem a minha falta. Eu acho que foi isso. Certo. Que eu não deixei faltar. É meio complicado mesmo, né, essa questão de mãe, né, porque tipo assim, a mãe ela é sei lá, meio que o porto seguro dos filhos, né, acho que não ter tido isso também, eu não consigo nem me imaginar, tipo, não ter tido uma mãe, assim, né, como que eu estaria hoje se eu não tivesse uma mãe, sabe? Mas essa aceitação da morte da sua mãe, que você falou assim que foi uma coisa que te marcou. Você, de que maneira assim era o não aceitar? O que é o não aceitar? O não aceitar, que nem, por exemplo, eu não aceito um filho gay, um exemplo. O que é o não aceitar? É você bater? É você, sei lá, botar pra fora? É você... O que é o não aceitar a morte? O que é isso? É o... Não sei se você está conseguindo entender, mas... É um pouco complicado falar sobre a morte, na verdade, né? Mas não aceitar a morte, pra mim, é que tipo assim... É muito complicado falar sobre a morte. Que é tipo... A mãe tá ali perto dos filhos, os filhos tudo pequeno, precisando dela, e de repente ela vai pra nunca mais voltar. Então, tipo, eu não aceitava que ela partiu sem... pra nunca mais, entendeu? E eu queria que ela não tivesse morrido. Então, se eu pudesse voltar atrás... Não sei se eu falei do contexto. Se eu pudesse voltar atrás, se Deus pedisse pra mim... o que eu gostaria de... Se Deus pedisse pra mim voltar atrás, o que eu queria que não faltasse na minha vida? Meus pais, minha família... Meus irmãos que se foram também cedo também, né? Tem 2 irmãos meus que faleceram também muito novo. Eu queria minha família de volta. É o que eu queria. E aí, por causa da morte, né? Você acredita que, assim... a sua família deixou se separou, vamos dizer assim, ela não tá mais junta. Quando se perde a mãe, o pai... E você vê seus irmãos indo, você começa, seus irmãos também, né, partindo, né, dessa vida, então a gente começa a sentir assim, perdida, né? Porque tipo, espalhou tudo, tá tudo vazio, nós éramos uma família muito grande, de repente vai, né, perdi 2 irmãos no ano só, então pra mim foi bem difícil. Entendi. Hoje eu aceito, mas eu briguei com a morte muito tempo. Eu brigava com Deus, eu brigava com a morte, eu não aceitava. Você acha que, assim, hoje, né, olhando para trás, tudo isso que aconteceu com você, toda a humilhação que você passou quando você era pequena, toda essa parte de passar fome, de não ter onde dormir, de ter perdido a mãe, de ter perdido os irmãos, hoje você consegue ver, tipo assim, você que acredita em Deus, né? Você consegue ver, tipo assim, não, ele fez isso para um propósito maior ou ele só fez isso? Eu acho que... O que você aprendeu, assim, entendeu? Tipo, como eu explicar? Você entende o que eu quero dizer, né? Sim, O que ele quis passar, o que você aprendeu com tudo isso que aconteceu, entendeu?
Eu aprendi assim que essa é a minha história. Então, era assim que era para ser, né? Então, eu vinha para essa terra com uma missão e era para ser assim. Então, essa é a minha história, a história que Deus fez comigo e eu aceito. Hoje eu aceito. Hoje eu consigo entender. Hoje eu aceito, mas eu demorei muito para aceitar. Né? Mas é a minha história. Eu não sou revoltada com a minha história. Eu acho que devido ao meu sofrimento, né, passei muita dificuldade, fui muito humilhada, né, muita necessidade, mas percebo assim, que diante de toda essa história, os planos de Deus é um plano de amor com a gente não entende, mas é de amor. Porque apesar de eu ter perdido a minha mãe, ter passado necessidade, ter sofrido muito, eu tive um pai que era amoroso, um pai que nunca bateu nos filhos, ele nunca maltratou a família, sempre quis nos proteger, sabe? Mesmo sem ter condição, ele nos protegia. Então, tipo assim, eu tenho uma coisa muito boa que eu lembro que faz, assim, valer a pena, né? A gente olhar para toda a situação e falar, não, valeu a pena passar por tudo isso. Que talvez se eu tivesse tido tudo nas mãos, tivesse nascido num berço de ouro, eu não daria tanto valor à vida. Então, meu pai, ele teve 10 filhos, nenhum filho do meu pai teve passagem na polícia, nenhum filho do meu pai foi usuário de droga, né? Então, tipo assim, são todas pessoas que foram encaminhadas, né? Bem sucedida na vida, né? Mesmo tendo passado por tudo isso. Mesmo tendo passado. Mas eu acho que essa parte da não aceitação, eu acho que ela tem a ver também com não conseguir seguir em frente, né? Tipo assim, você não conseguir ter uma vida melhor, você não conseguir prosperar, você não conseguir encontrar felicidade nas coisas, porque a sua história é do jeito que é. É aquele negócio que eu tava falando com você hoje. Tipo assim, a dor, ela é inevitável, né? Mas o sofrimento, ele é opcional. Então, tipo assim, beleza, alguém morreu, óbvio que vai doer, óbvio que você vai ficar mal, vai ficar triste por um tempo. Mas assim, depois disso, passou 2 anos, você fica, nossa, mas a pessoa morreu, você não conseguir... É como se você ficasse revivenciando aquele momento o tempo todo, né? Ou aquela situação, aquele período que você passou aquele tempo todo, né? Então, você acha que essa não aceitação também tem a ver com isso? De você não conseguir... Eu fiquei por um tempo assim. Eu não conseguia. Eu tive que fazer tratamento, eu tive que buscar muito, pesquisar bastante, procurar pessoas para conversar, para poder me esclarecer mais. Porque, na verdade, como eu perdi minha mãe muito cedo... Lá na infância, provavelmente ficou alguma coisa assim, mal resolvido, tipo assim, como que eu digo? Tipo, no subconsciente. No subconsciente, eu não tive suporte, na verdade, né? Porque hoje em dia, hoje aqui, né, hoje a gente mora aqui, né, na cidade e tudo mais, é um suporte melhor, tem os psicólogos, né? Tem bastante pessoas que estão ali nos ajudando, fazendo mas lá não não tinha nenhuma tecnologia, né? E nem psicólogo, eu acho, naquela época existia, o pessoal nem levava a sério psicólogo. Apesar que tinha muitas pessoas acolhedoras lá, né? É diferente, mas tipo, hoje se tem mais tecnologia, se tem mais suporte. Mas eu fiquei um tempo sem vontade de seguir em frente, na verdade. Tinha muita tristeza para seguir em frente, planos para a vida. Porque, assim, uma coisa é eu perder a minha mãe com 6 anos. Outra coisa aí foi o meu pai, foi 2 irmãos meus num ano só. Então, a vida começa, se você não buscar ajuda, a vida começa a ficar sem sentido. Porque você vê seus irmãos indo do nada. Tipo, ainda mais quando a morte é de infarto, né? Que ainda foi uma coisa do nada, quando a morte é de um câncer, por exemplo, terminal, você vê ali que a pessoa tá sofrendo, mas a pessoa tá conversando numa boa. Minha mãe dormiu, eu conversei com a minha mãe de manhã. De manhã, ela acordou de manhã normal, tomou café, deitei na cama com ela, e logo em seguida ela morreu. Então, tipo, ninguém tava esperando. Meus irmãos, a mesma coisa, tava conversando, caiu e morreu. Então, tipo assim, é muito difícil, não é fácil. Eu fiquei muito tempo, fiquei anos para superar a morte. Hoje eu superei. Você acha que você lida bem com isso hoje? Hoje eu me lido bem.
Hoje eu consigo entender que é a história, que é a missão, que cumpriu, que, né, que tem que partir, que é a vontade de Deus. É o nosso, é a única certeza que nós temos, porque desde sempre a gente escuta, a única certeza que nós temos é a morte. Então não sei por que eu brigava tanto com a morte, era a única coisa que eu tinha certeza, né? E que uma hora também vai acontecer com a gente, Vai né? acontecer com a gente, uma Tipo hora assim, a gente também tem que partir, entendeu? Como eles. tem Então a gente tem jeito. que aprender. Hoje eu aprendi, mas eu busquei muita ajuda, muitos tratamentos, e hoje eu aceito. De verdade mesmo, hoje eu aceito. E hoje, assim, depois de você ter passado por tudo isso, você é uma pessoa feliz? Hoje eu sou uma pessoa feliz. Hoje eu sou feliz com o que Deus me deu. A vida deu muitas voltas, né? E eu reconstruí minha família, né? Que eu tenho você e seu irmão. Então eu sou feliz hoje, porque eu tenho uma família, né? Que é você e seu irmão. Então é meu motivo para mim poder estar aqui. Assim, seguir em frente, não desistir, ser forte, sabe? Não me deixar me abater, não me entregar, sabe? E lembrar das tristezas da vida. Vocês é o motivo para mim seguir em frente. E minha vida mudou muito também. Deus me deu novas oportunidades. Hoje eu sou uma pessoa realizada, uma pessoa feliz. Só tenho que agradecer hoje. Quais são as suas perspectivas pro futuro, assim, tipo, porque a gente sabe que a vida, que nem hoje nós estamos juntos, nós somos uma família, vamos continuar sendo uma família pro resto das nossas vidas, mas, assim, a vida ela vai mudando, né, você sabe disso. Então, como que você, quais são, assim, o que você espera da vida, né, porque, que nem o Davi, meu irmão, ele vai, uma hora ou outra ele vai acabar casando, vai acabar tendo filho, vai querer ter um lugar pra ele. Eu também vou querer a minha liberdade, quero a minha liberdade, né? Tipo, de ter o meu espaço, minhas coisas. Como que você lida com essa situação, assim? Com a mudança, Com a com o mudan- novo Isso, que está por vir, É. eu estou super preparada, porque eu sei que vocês precisam seguir seus propósitos, seus sonhos, assim como um dia eu tive sonhos também de estar aqui hoje, né? De ter filhos, de ter uma família. Eu sei que vocês também têm sonhos para ser realizados. E talvez eu possa estar nesses planos seus, né? Posso estar com vocês, né? Não significa que a gente vai estar separado. Não. Pode ser que a gente você esteja morando em um lugar diferente, teu irmão, mas eu estou preparada para vocês seguir a vida suas em frente e eu também recomeçar a minha também. Tem um plano de... Você acha que depois que a gente sair daqui, você vai ter que recomeçar a sua vida novamente, sozinho? Eu acho que a gente nunca tá sozinha, né? Não, sozinha Assim, no sentido de não ter a família. É um pouco assim assustador, na verdade, né? Porque a gente não trabalha com a possibilidade de ficar sozinha, né? Não, assim, na verdade, a gente sempre sonha em estar todo mundo junto, né? Por mais que vocês casam, vão ter suas famílias, mas a gente quer estar ali meio que junto, né? Eu, se eu pudesse, eu ficava o tempo todo com vocês juntos, mas eu sei que vocês têm um plano seu, né? Mas sempre há tempo para recomeçar, né? Você segue a hora que vocês decidirem, né? Seguir suas vidas em frente, eu também. A gente tá sempre recomeçando, entendeu? Quando vocês recomeçarem, eu também posso recomeçar, entendeu? Com uma outra pessoa, ou um outro lugar, ou novas pessoas. Não sei como é que vai ser. Sim. Você, se hoje, assim, você que é uma mulher experiente já, né? Quase 50 anos nas costas. Qual dica você daria, tipo, pra mim, ou se não pra uma pessoa mais nova, em relação a relacionamentos, assim, namoro, casamento? Qual é a dica, assim, que você daria? A dica... é meio complicado, porque é muito complicado o relacionamento. Eu fui casada há 20 anos, né, com teu pai, né? E o casamento, o que eu digo pra vocês, é sempre assim, tem que ter muita conversa, tem que ter muito diálogo, tem que ter muita compreensão, respeito. Então, se vocês arrumar alguém, vocês respeitem, escutem,
Paciência, tem que ter muita paciência também. Mas quando a gente casa, uma coisa que eu vou falar pra você, eu sempre escutei isso na minha vida e eu nunca, assim, não levei a sério, sabe? Mas eu sempre falo, eu sempre escutei, mas eu nunca, né? Eu nunca coloquei em prática. A gente, quando resolver ter alguém e morar com essa pessoa e casar, tirar a pessoa da casa dela, trazer pra você ou levar pra algum lugar, casar, né? Sim. Quando você resolve casar, você vai tirar lá a pessoa lá da casa dela, que tá lá contente, feliz, sossegada, e vai levar pra sua casa, então que você faça ela feliz. E ao mesmo tempo ela também, que ela te faça feliz, mas que pra vocês eu dou esse conselho disso. A gente não casa pra ser feliz, a gente casa pra fazer o outro feliz. É que vocês sempre têm isso na mente, vocês estão casando pra fazer o outro feliz. Então, o conselho que eu dou pra vocês nunca sejam egoístas. Eu quero ser feliz. Não, eu estou num relacionamento para fazer o outro feliz. Porque quando os dois estão dispostos a um fazer o outro feliz, se completa, entendeu? Entendi. Se eu estivesse disposta a fazer seu pai feliz e ele me fazer feliz, estaríamos juntos hoje. Mas o egoísmo fez com que a gente se separasse. Eu queria ser feliz, ele também queria, e aí? Ninguém queria fazer o outro feliz, entendeu? Entendi. É isso. É doação. O casamento é doação, companheirismo. Tem que ter companheirismo, tem que ter diálogo, né? Compreensão. Principalmente quando vem os filhos, né? Não é fácil. Precisa ter muita sabedoria. Entendi. E em relação a filhos, assim, a criação de filhos, o que você mais aprendeu, assim, como mãe mesmo, assim? Qual foi, assim, vamos dizer assim, os desafios que você enfrentou sendo mãe? O que você aprendeu, enfim? Como mãe, o maior desafio é a proteção. A gente, mãe, não quer que nada de mal aconteça com nossos filhos. Que não adoece, não dê febre, não dá gripe, não dá tosse, nada. Então, tipo assim, é um dos maiores desafios, é ver o filho da gente bem, o tempo todo. E isso a gente vai carregar, eu acho, pro resto da vida. Sempre vamos estar aqui para querendo o bem seus. Que nada de mal aconteça com vocês, que vocês não adoecem, é o resto da vida. Desde a barriga até o último suspiro. A mãe vai estar sempre protegendo de alguma forma e desejando o bem pro filho. Que o filho esteja sempre bem, saudável, feliz. Né? Então esse é o maior desafio. É o maior desafio. E você acha que você, depois de ter passado por tudo que você passou, de tudo mais, assim, que aconteceu com você, você acha que você é uma boa mãe? E foi e é uma boa mãe? Eu tentei ser uma boa mãe. Tô tentando ser uma boa mãe. Você acha que você não conseguiu? Assim, eu sempre procurei dar o melhor para meus filhos. O melhor de mim. Mas esse melhor de mim não significa que é o melhor para ele, para vocês, entendeu? Então eu já errei demais como mãe. Mas sempre procurei ser uma boa mãe. Mas não sei se fui uma boa mãe. Porque a gente comete muitos erros, entendeu? Uhum. Mas dentro do meu coração, dentro de mim, eu sempre procurei ser uma boa mãe. Embora nem sempre fui. Pra vocês, entendeu? A visão Não, sua. pra mim você sempre foi uma boa mãe. Não tem um Entendeu? momento que eu olho assim e falo, nossa, ela foi uma mãe péssima. Não, acho que erros assim todo mundo comete, né? Tipo, Já cometi muito. Porque a gente, nós mães, a gente não é só as mães que cometem erro, né? Pessoas cometem erros. Então, assim, eu acho E principalmente os pais, né? Porque quando os filhos se revoltam, a maioria das vezes é com os pais, né? Nunca é com o vizinho ou com o amigo, né? Eles ficam revoltados com a família, né? E nós pais, mães, né? A gente não vem com manual de instrução, né? Então a gente vai cometer muitos erros, vai cometer falhas, tem hora que a gente vai ser injusto até, né? Mesmo com o intuito de proteger, né? Vocês, a gente erra, a gente erra tentando acertar, na verdade, né? Mas a gente erra. Uhum. Mas mesmo com esses erros, assim, você se considera uma boa mãe. Você é uma boa Eu mãe. me considero uma boa mãe. Tipo assim, por mais que eu tenha uns defeitos de mãe, eu sempre vou estar aqui. Sempre vou estar presente na vida suas,
do meu jeito, ou certo ou errado, mas eu vou estar presente, a minha presença, sabe? Talvez não possa ajudar com muita coisa, ou com a mesma, como hoje a tecnologia está mais avançada, você está mais para frente do que a gente, vocês são mais maduros do que a gente, na verdade, mais evoluídos no caso, né? A tecnologia hoje, os filhos é bem mais evoluído do que os pais, né? Eu tenho muito que aprender com vocês, mas mesmo errando, eu me considero uma boa mãe. Sempre presente, sempre... A presença mesmo, de estar aqui. Tipo assim, eu posso não fazer nada por vocês, mas eu estou aqui. A minha presença vai estar sempre por perto. Nem sempre eu vou estar, né? Às vezes não vai estar ajudando, né? Às vezes estar mais atrapalhando do que ajudando, mas a presença vai estar perto. Eu estou aqui, entendeu? Aham. É isso daí. Entendi. Acho que no fim, a maioria dos pais tentam ajudar os filhos, né? É difícil, assim, não que seja uma regra, mas que a gente sabe que existem muitos pais que são maldosos, né, e tudo mais. Mas acho que no geral, assim, todos os pais tentam ajudar os filhos de uma certa forma, né? Sim. Mesmo que atrapalhando, né? Mesmo que atrapalhando. Mesmo que atrapalhando, mas a gente sempre está... principalmente as mães, né? As mães vai estar sempre por perto. Às vezes até perturbando o filho, mas elas acham que ela tá ajudando, né? Eu acho que é assim que eu me sinto às vezes. Eu tô ali meio que atrapalhando, mas eu acho que eu tô ajudando e pronto, e ninguém há de... Não adianta discutir. A intenção nossa é sempre ajudar. De toda mãe, eu acho, né? É sempre ajudar. Mas a maioria das vezes a gente atrapalha mais do que ajuda, né? Entendi. Bom, então acho que é isso. Tem alguma coisa que você queria falar? Eu acho que é isso também. Tem mais nada, né? Então, não. Então é isso. Essa foi a entrevista. Hoje com a dona Patrícia Matos de Azevedo. E é isso. Mãe do Rafael Matos e do Davi Matos. Exatamente.